Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, no nosso canal Vlog News, cumprindo a nossa missão de mudar a mentalidade da gestão do transporte rodoviário de carga no Brasil. Tá? A nossa missão independe de desejo de outras pessoas. É uma coisa que eu coloquei, que eu pretendo ajudar. E aí escuta quem quiser, né? Eu salvo as lives, boto em diversos canais e cada um usa como achar melhor. Boa tarde, Werneck. Se quiser algum momento fazer pergunta, é só entrar, tá convidado, é só avisar que eu chamo. Obrigado por estar aqui. E hoje nós vamos iniciar a primeira etapa de como formatar um DRE de uma transportadora, tá? E mais uma vez, eu participei de algumas consultorias, ajudei a formatar de uma outra maneira, em vez do modelo tradicional utilizado pelo setor, pela NTC, pelo 77, essa turma aí, que muitas das vezes os grupos de conta criam lá despesas de terminal, né? E a gente ajudou algumas empresas e participou, e outras pessoas colaboraram, isso não é uma coisa só minha, a gente vai compondo, vai agregando, né? Modelos onde a gente tem uma melhor visão dos números, que é sempre os números que vão impactar no resultado das empresas, né? E aí entra de novo aquele princípio da autogestão, né? Que eu sempre falo que as pessoas são importantes nessa mudança de mentalidade, né? E muitas das vezes já vi em diversas empresas, de amigos e de consultoria, os gestores ou os donos fecham os números num grupo ali pequeno e não deixa com que os gerentes das áreas ou de unidade participem dos resultados gerais da empresa com relação à discussão desses números. E aí tem um detalhe interessante, né, que uma coisa que eu aprendi quando eu estudei programação para computação. Na computação, quando iniciou, principalmente depois que iniciou a linguagem de objeto, né, que é o Visual Basic, as outras linguagens que visuais, ele cria as funções. Então todas as vezes você quer listar uma rotina, aí você, em vez de ficar todo tempo escrevendo tudo, você cria umas funções e vai buscar essa função ali. Então, e assim é o conhecimento nas empresas. Foi assim que eu aprendi a gerir empresa, deixar as pessoas a participarem com seus conceitos também, com as discussões que as pessoas têm como contribuir. E não é uma coisa muito usual, né? Principalmente as grandes empresas, as pessoas que geram a receita ou que vão lá para fazer a gestão dos custos ou das despesas, que é diferente, só participam daquele pedaço e não entende, não tem uma visão sistêmica, que aí é conceitual, ideal do mercado, de como é o resultado daquela empresa, e ele não sabe o quanto ele pode contribuir ali, ele fica meio isolado, né? E aí é importante usar o talento dessas pessoas, né? E as pessoas têm que estar bem engajadas nisso, porque elas se sentem responsáveis por esses números. E aí tinha o 28º presidente americano que dizia, deixa eu ler aqui que é interessante, eu não uso apenas, eu não apenas uso o cérebro que tenho, mas todos os que consigo pegar emprestado. Ou seja, embora ele fosse um cara que era um cara acadêmico, um cara bem formado, esse presidente, que era o Woodrow Wilson, o 28º presidente, ele tinha uma formação boa e acadêmica, ele sempre dizia que ele tinha que usar o cérebro das outras pessoas, de ajudar a aconselhar na gestão dele, que ele passou a ser presidente, porque ele não era o dono da razão de tudo e nem conhecia tudo. E assim é numa empresa. Ninguém domina tudo, né? As pessoas podem contribuir. Isso até motiva a empresa a participar mais. Então é muito importante, né, que as pessoas passem a contribuir, porque aí não há um desperdício de talento, isso motiva, né? Porque eu disse, olha, eu ajudei a tomar uma decisão que reduziu o custo da empresa, ou eu ajudei a tomar uma decisão que melhorou o resultado da empresa, que é o nosso objetivo dessas lives, né? Mudar a mentalidade e melhorar a rentabilidade, né, da empresa. E aí, como de sempre, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Se eu não tiver o valor das pessoas, as pessoas não vão realmente dar aquela contribuição. E muitas das vezes você tem empresa, uma mescla de jovialidade, que é muito comum hoje,
com os antigos, né? Que eu chamo os nossos dinossauros do transporte, que eu estou já chegando lá. Né? Eu estou começando entre 88, né? Estou com 60 anos, mas ainda o meu espírito ainda é com relação a essa parte de gestão de empresa, eu sou muito, me sinto jovem, né? E tenho cuidado de me manter atualizado e a leitura e ouvir, né? E aí eu gosto muito dos meus seminários, eu acho interessante, e aí vou botar aqui uma música para a gente animar o negócio, né? Que vai falar exatamente sobre isso e ver se o Instagram não derruba a gente. Vamos escutar, que é interessante, falando exatamente sobre o talento das pessoas, essas pessoas que podem contribuir. Tá, vamos só um pouquinho de paciência, vou botar 3 minutinhos só. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, essa turma, que são eu chamo os dinossauros do transporte, né? Essas pessoas que têm um talento de quando começou tudo isso, que conhece, vamos dizer assim, a miúde o transporte, são pessoas que muitas vezes são deixadas de lado, você tem ali como gestor, e elas podem contribuir, né? E quando você envolve as pessoas, elas passam a pensar que o negócio é delas também, e passam a vestir a camisa da empresa. E aí começa a contribuir, os resultados são bem melhores, né? E você passa a dar importância e cria motivação nessa participação das pessoas. Então, certa vez, num seminário, uma empresa, eu tinha ali umas 36 pessoas, tinha 18 pessoas, na época, acima da minha idade, com conhecimento melhores do que o meu no ramo de transporte, no detalhe da operação, tudinho, com todo o cuidado, porque conhece as carteiras dos clientes, tudinho. E essas pessoas ajudaram a contribuir. O que você faz é mesclar. Então, na hora que você vai construir um DRE, né, é importante você ter a visão de que o DRE ele é um instrumento de análise que vai nortear as decisões da empresa. Então, as decisões não podem ficar ao nível de 4 pessoas. E eu conheço várias pessoas, várias empresas que escondem os números como ninguém, porque não é bom o funcionário ver os números, de alguma maneira sempre vaza. E aí fica até pior o clima, em vez da pessoa contribuir, se sentir parte interessada no negócio, para que a coisa vá bem e a empresa passa a ter um ambiente até mais interessante, porque todo mundo fica motivado e participa e ajuda e corre e não deixa acontecer errado, né? E
o DRE acaba sendo melhor qualificado, melhor trabalhado. Então, hoje nós vamos trabalhar exatamente as estruturas básicas e amanhã, na outra live, nós vamos entrar mais no detalhe. Primeira formatação do DRE. Tá? Então, você começa ali o DRE com a receita global da empresa, né? E nós vamos com o primeiro ponto, que é a diferença que eu trabalho em relação a algumas pessoas, né? A receita total, eu divido a receita, né, além dos outros serviços, entre receitas de capitais da região metropolitana, bota ali separado, e eu vou explicar por quê. Porque a capital, a região metropolitana, não, mas se você tiver numa cidade que é metrópole, tipo Campinas, aquela região, né, então ela é região metropolitana, Belo Horizonte, Fortaleza, região metropolitana, né, ou uma cidade que você tem uma concentração ali. E a outra receita que eu chamo de interior, que é a carga que vai para o interior, que a gente chama muito de redespacho. Ou seja, chega numa base metropolitana, depois vai a X quilômetros de distância, num raio maior do que 40 quilômetros, chama-se redespacho, porque ela tem um custo maior. Tá? Então, eu divido essas duas, isso seria só 4, 5 anos atrás, nos nossos DRS, nas empresas. Por quê? Porque o preço do interior é diferente do preço da capital. E nem sempre, vou falar de hoje, como é que tá? Nem sempre as empresas controlam de forma adequada. E os clientes nem sempre também remuneram o preço do interior na proporção maior que tem que ser da região metropolitana. Né? Eu tenho um número cabalístico comigo de análise muitos anos que, por causa desse comportamento da discussão da tabela, todas as vezes que um cliente tem mais do que 25% de carga para o interior, como ele não paga esse custo a mais normalmente, é uma discussão eterna, começa a corroer o frete e o resultado fica pior. Então, é importante fazer sempre, quando eu for precificar para o cliente, ver como é que é essa concentração capital interior. E jogar isso no DRE. Por quê? Porque quando você faz um orçamento, né, depois nós vamos falar de orçamento, você bota que a empresa vai gerar X de receita, porque vai vender tantos quilos, tal, e faz lá as previsões dos clientes, e tem que botar capital interior. E quando o cliente, de repente, está lá orçado 25,75, 25 interior, 75 capital, e o comportamento dele muda, o interior passa para 40, embora a receita seja meio, o resultado não é o mesmo, porque custo do redespacho é mais caro. E aí há um questionamento, normalmente, que diz, como é que o faturamento foi o mesmo e o resultado não foi? Porque foi vendido outro produto, né? Ou seja, frete para o interior, outro serviço. É diferente do frete para a capital. E por isso que eu separei, porque melhora a análise. Quando for lá na parte de custo, vai aparecer que o redespacho apareceu maior, porque faturou mais para o interior. E você faz isso, bota os outros serviços ali, e aí você tem, logo em seguida, você fecha as receitas, né? Você tem os impostos, né? Para subtrair os impostos da receita, para ficar só o líquido, né? Então, os impostos tem duas maneiras de trabalhar, que empresas trabalham, né? Algumas empresas. Você bota ali ICMS, PIS e COFINS, ISS, e você bota ou pelo bruto ou pelo líquido. Se você botar pelo bruto, as despesas tem que entrar lá embaixo, tem aproveitamento de crédito, tem que estar com o bruto. Se botar pelo líquido, lá aparece pelo líquido, que aí já está feita a compensação, né? Aí você tem a receita menos os impostos, você tem a receita líquida, que é o dinheiro que é aumentado, porque o imposto não é da empresa, né? Embora muitas vezes algumas empresas deixem de recolher e usam o dinheiro, depois faz uns refis lá e tal, né? Logo em seguida você vem, você tem o líquido, mas antes de ter o líquido totalmente, você tem os descontos, né? Que certas vezes, mais de uma empresa, eu vi que a pessoa não botava daí os descontos praticados, erro de tabela, erro de emissão de conhecimento, descontos comerciais, e a pessoa não botava no DRE e de repente o resultado é que não tem dinheiro, cadê o dinheiro? Não tinha. Então, receita, menos impostos, menos desconto, receita líquida da empresa. Então, pronto, aí você tem a receita real, aquilo que você vai trabalhar. Na sequência, o que é que você faz? Você tem que estar com a receita líquida, né? E aí, dependendo do comportamento, se você faz mais serviços adicionais, pode melhorar aí esse número aí, varia 1, 2, 3%, né? Você vai criar um outro bloco chamado de custos operacionais.
Os custos operacionais são exatamente aquilo que impacta direto na operação, né? Então você tem lá os custos fixos, né, que depois nós vamos detalhar, não vou falar sobre isso agora, tudo que é fixo na operação, que é chamada, a pessoa chama de despesas de terminais, aí tem lá aluguel e tal, os custos fixos, e os custos variáveis da operação, ou seja, tudo que só acontece se eu tiver movimento. Principalmente se você for trabalhar com frota terceirizada, né, e tanto de coleta e entrega ou mão de obra. Então aquele custo ele tende a só aparecer ou tende a flutuar segundo a tua receita, né? Então você vai ter o teu custo total operacional é o quê? O custo operacional total é a soma dos custos fixos mais os variáveis. Você tem o custo operacional, tá? E aí você tem o primeiro linha de lucro. Então você tem o primeiro, a receita menos imposto, menos desconto, tem a receita líquida, menos os custos operacionais, são os fixos variáveis. Tem a primeira linha, lucro bruto, que é aquela linha onde, se você, isso aqui já ficou negativo, esquece a empresa, porque não vai para frente. Tem gente que está desse jeito. Então, lucro bruto, ou seja, não tem nada de gestão, não tem nada comercial. Então, o lucro bruto da empresa, dependendo do perfil, se é carga fechada, carga fracionada ou tipo de transportadora, ele tem uma variação percentual aí, tá? Então, é a primeira linha de corte, né? Que aí é onde, normalmente, os gestores das unidades conseguem ajudar até aí. Muito mais impactante, porque eles conseguem ver isso aí. Se tiverem com o DRE da filial, que o DRE tem que também ser feito em geral, mas por filial, né? Que nós vamos falar sobre isso, e passa a participar dos conceitos e discutir e melhorar o resultado. Aí você também para avaliar se o gestor é adequado. Na sequência, você vai vir com as suas despesas administrativas. Aí tem toda a despesa administrativa, ou seja, todas as despesas que diz respeito à gestão da filial administrativamente, né? Ou seja, energia, TI, essas coisas todas que faz parte da gestão da empresa, tá? SG, essas coisas todas. E depois você vem as despesas comerciais, né, que é o custo, os salários e o variável, as comissões dos vendedores, né? E se quiser pode estar aqui do grupo publicidade e tal, tá? As despesas comerciais, né? E na sequência você vem com, tem umas empresas que usam, outras não, CSC ou o grupo de conta de gestão, que é aquele grupo de conta que é separado da matriz da empresa, mas que ajuda a gerir todas as unidades. Então, o grupo ali, que é uma diretoria, o RH, tudo é aquele grupo que tem gente que chama CC ou conta de gestão, e você rateia entre as unidades, tá? Então, você tem lá, depois do lucro bruto, menos as despesas administrativas, menos as despesas comerciais, menos o CSC ou conta de gestão, você tem o lucro operacional. Que aí, o lucro operacional, normalmente, na carga fracionada, o pessoal quer acima de 10, que é o ideal, né? Ou seja, acima de 10. Consegui chegar a 8, 9, de algumas maneiras 10, 11, mas na média cheguei ali 8, 9, entregando para uma empresa que não tinha patrimônio, não usava tudo terceirizado, ou seja, o custo é vivo e fica mais fácil você gerir, na minha opinião, até um porte X, né? E aí depende muito do perfil de cada carga. Então, o lucro operacional. Depois você vem com o grupo de despesas financeiras. Então, as receitas e despesas você tem a conta, a diferença, você tem a despesa financeira. Dependendo da negociação comercial, o que pode pesar é os juros de antecipação de recebíveis, ou se você tem uma carteira boa de crédito, com boa análise de crédito, ou seja, hoje, às vezes você pode até estar ruim, mas se você tem bons contratos com empresas que são sólidas, o banco analisa o teu recebível, não a tua conta. Então você pega um recurso baseado no crédito do teu cliente. Acontece muito isso. Às vezes você está meio ruim, mas a carteira sua é sadia, o banco acaba trabalhando porque sabe que essas grandes empresas aqui vão continuar pagando, que estão bem. E às vezes é cliente do próprio banco, né? Ou quando não, quando está tudo meio nebuloso, aí o custo fica alto, né, para descontar duplicata ou tem muita gente aí na mão de factory ou de
alguns fundos aí que cobram, absurdo que a pessoa está fora do sistema bancário por endividamento. Aí você vai ter o seu LAI, né, que é o lucro antes do imposto. Que aí o LAI, o ideal, o pessoal quer dois dígitos. Todo mundo quer 2 dígitos. Mas o que tem de normal no mercado é um LAI aí de 5, 6, 7%. Algumas estão com 2 dígitos, mas são raras exceções, empresas mais bem estruturadas, que tem muitos anos de mercado, controla bem os números, mas normalmente o LAI das empresas está dando aí 5, 6, 7. Né? E quando alguém exagera um pouco nas terceirizações sem cargos, tudo, e tem muita gente fazendo isso, para ver se salva o caixa da empresa, né? Aí isso pode até dar 10, né? Normal. Quando você tem uma empresa que é o custo muito variável, você não tem frota de transferência, não tem coleta e entrega, tem frota de coleta e entrega, o despachamento é terceirizado, se usa mão de obra terceirizada, empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada, o custo é muito vivo, você todo mês está pagando tudo, não tem pendências trabalhistas, porque está tudo sendo liquidado todo mês, e você pega ali o dinheiro do banco, faz esse movimento, se sobrar 5, 6, está bom demais, porque você não tem nada e faz sobrar dinheiro com o dinheiro dos outros, utilizando a carteira de cliente bem trabalhada. Né? E aí nós chegamos no EBITDA, né? Que é exatamente o lucro antes dos impostos, depreciação, amortização. Aí todo mundo aí quer 12, 14, né? Poucas empresas estão chegando aí. Né? Ou seja, chega no mês, outro, o ideal é a estabilidade que dê, mas o normal por aí é abaixo de 8, né? O EBITDA, mas é sempre bom chegar nos 10, 2 dígitos ali, se fizer um bom trabalho de gestão, e aí onde entra a contribuição das pessoas, porque você está com a tua matriz, sei lá, em Recife ou em Fortaleza, aí tem uma filial em São Paulo, que é a maior filial normalmente das empresas, aí a 3 mil quilômetros de distância, tem um cara que cuida da tua empresa, cuida de movimentar milhões em dinheiro, em reais, e ele não tem visão dos números, né? E aí fica meio complicado cobrar da pessoa. Então ele tem que ter o DRE dele, tem que ter noção do resultado completo da empresa e os indicadores chaves, né? Que depois eu vou explicar para vocês como é que você faz para ter um DRE simulante, ou seja, você tem ali um comportamento e você vai precisar das receitas, à medida que os dias vão passando, você vai vendo se o resultado vai tender para aquilo que você quer no final do mês. E todo dia você acompanha isso. Sempre você chegar no final do mês, você vai logo botando as receitas e ele vai distribuindo toda a estrutura de custo que você cria e ele te dá uma simulação interessante e um balizador para você tomar a decisão. Tá? E uma coisa importante, que é o dever de casa, né, é a folha de pessoal tem que ser separada em 4 blocos. Que o pessoal muitas vezes não faz isso, né? Ou seja, tem uma folha da operação, dos custos fixos, aquele pessoal que é da operação, que fica dentro de casa, né? Eu tenho a folha da operação, que é o pessoal que vai para a rua, exatamente para mim saber quanto é que custa para movimentar um quilo de carga dentro do galpão, fazer todo o processo, o pique, tudo ali. E quanto é que custa para entregar? Que eu vou somar ali coleta, o custo do carro, mais combustível, quando o carro for meu, e mais mão de obra, tudo. E quanto é que custa a coleta, quanto é que custa a entrega. Então aí você separa as folhas. Né? Outra folha que você separa é o administrativo das unidades. O administrativo do comercial. Para quando você for analisar o DRE, ver onde é que está pesando. E também como é que está o comportamento do grupo de gestão. Então a matriz está lá com o grupo de gestão, o CSC, conforme você queira tratar, e como é que ele está distribuído entre as unidades. E já vi empresas onde o CSC, o grupo de conta de gestão, chega perto do comercial, que é um absurdo. A unidade que só controla, que só consome dinheiro, que o CSC é uma unidade puramente de despesa, que controla as coisas e faz ali possivelmente as análises, a controladora ali também fica ali dentro, né? Custa mais do que quem traz a receita para dentro. Ou seja, você tem um investimento no controle, que deveria ser muito mais de sistema,
E o comercial é fraco sob o nível de investimento, que é quem traz a receita para dentro. É como você ter um restaurante onde a cozinha é maior do que o salão de venda. E hoje mudou muito por causa do delivery, né? Mas é assim, desbalanceado. Você tem a produção maior do que a área de venda no restaurante. Ele vai produzir muito, não vai vender. Agora com o delivery está até, aqui tá engargalando aí com as motos de entrega, porque está muita gente no delivery. Mas não dá para o grupo de gestão ser maior e nem próximo do comercial, que é quem traz a receita para dentro, né? Então tem que separar essas folhas, né, para que você possa controlar. E cada folha dessa carrega o quê? Os seus encargos, os seus benefícios. Aí você agrupa, você manda lá, pede para o setor de RH a folha de pagamento e manda separar dessa forma. Que aí você vai ver a flutuação dentro até o custo. Então fica mais fácil localizar para tomar decisões quando fechar o DRE mensal, né? Que muita gente promete fechar no 5º dia, mas por uma série de variáveis, que nós vamos ver essas variáveis uma a uma, né? Você tem que saber apropriar e ver se vai trabalhar por competência ou por geração do custo. Como é que você vai trabalhar esse número, que isso é uma discussão eterna nesse ponto, tá? Então, amigos, hoje é essa estrutura que eu queria explicar para vocês. Na próxima live, que é a 8ª, né, da nossa missão da Log News e de mudar o mindset do transporte, vamos falar sobre o detalhamento do DRE, né? E aí qualquer pessoa que quiser pode ir no direct, passar, pedir alguma informação que a gente pode ajudar, tá bom? Por hoje é só, espero ter ajudado e vai a minha frase de sempre: ajude as pessoas é que dão resultado às empresas. Obrigado.